A paz de Jesus, irmãos e irmãs, para você, para todos e todas. Mais uma vez nos encontramos aqui reunidos para juntos meditarmos a palavra de Deus. Iniciemos este momento sagrado, este momento de graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Peçamos as luzes do Espírito Santo para que venha sobre cada um de nós neste momento. Abrir o nosso coração, nossa mente, iluminar todo o nosso ser, para que assim, cheio do Espírito de Deus, iluminadas pelos seus dons, possamos reconhecer e conhecer, chegar à vossa mensagem, à sua mensagem, e sair pelo mundo inteiro, anunciar a boa nova do reino de Deus, por todo o mundo, com nossas palavras, com nossa vida e com os nossos bons exemplos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, neste 30º domingo do tempo comum, em comunhão com toda a Igreja, celebramos o Dia Mundial das Missões. E o Papa Francisco propõe para toda a Igreja o seguinte lema para os nossos momentos de meditação e reflexão: o que vimos e ouvimos, saiamos a anunciar. As leituras nos conduzirão a refletir o valor da oração e a perceber como são grandes as graças para aquele que se dirige a Deus com fé. A primeira leitura, que é tirada do livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo de 7 a 9. Deus, por meio do profeta, manifesta a sua alegria pelo seu povo libertado e que chegam à sua pátria, à sua terra. As orações daquele povo exilado foram ouvidas pelo Senhor e agora retornam à sua casa. Como é grande a alegria do Senhor quando nós deixamos a terra da desobediência, do pecado e nos retomamos a sua casa. E esta graça, irmãos, nós só podemos receber se nós procuramos cultivar em nossa vida o valor da oração. Como é importante a oração, o nosso diálogo cotidiano com Deus. O Evangelho de hoje, que é tirado de Marcos, capítulo 10, versículo de 46 a 52, Jesus está saindo de Jericó com seus discípulos e uma numerosa multidão que o acompanha. E passando pelo caminho, um cego que está ali sentado à beira do caminho, ouvindo os passos de Jesus, começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. O povo que está ali acompanhando Jesus fica incomodado, mas Jesus, percebendo que tem alguém que ele chama, que vem ao seu encontro, o atende. Se volta para aquele homem que se dirige a ele em busca de socorro. E Jesus, se encontrando com o cego, pergunta: o que queres que eu faça? E ele responde: que eu veja. Somente esta graça de enxergar. É claro que a cegueira neste Evangelho tem um duplo sentido. Não é somente a cegueira do corpo físico, cegueira física, os olhos que não enxergavam, mas também trata também da cegueira do nosso coração. Aquele cego se dirige a Jesus em oração: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E ele é ouvido, ele é atendido, porque ele pede com fé,
reconhece Jesus como o enviado de Deus, por isso filho de Davi. É aquele que foi prometido para a salvação do povo de Israel, para libertar o povo da escravidão do pecado. Irmãos, fazendo a reflexão dessa palavra, antes deste momento, com todos, eu ficava pensando nessas duas dimensões, da cegueira física e a cegueira espiritual. Quantas vezes nós recorremos a Deus em oração para pedirmos tantos favores e muitas vezes nós não somos atendidos porque nós não pedimos com fé. Aquele que pede com fé é agraciado pelo Senhor de alguma forma. E muitas vezes o Senhor já nos agraciou, nos abençoou com as suas graças, mas muitas vezes, por causa da cegueira do nosso espírito, não somos capazes de enxergar a ação de Deus em nossa vida. E aí nós nos lamentamos e muitas pessoas até perdem a fé. E muitas pessoas até desistem do exercício de oração. Irmãos e irmãs, a oração se faz quando nós conversamos com Deus. Não precisa somente aquela oração do Pai Nosso ou do texto especialmente, mas qualquer momento em que você clama a Deus, em que você evoca o nome de Deus, é o momento de oração. A oração da comunidade para a oração do terço, a oração pessoal para a oração do terço, para a meditação da palavra, para a celebração eucarística em comunidade é importante. São momentos de oração. Mas não pense, irmãos, que aquele momento em que você está em dificuldade e que você clama a Deus, oh meu Deus, me ajude, é um momento orante, é um momento sagrado. E que nós podemos ser atendidos pelo Senhor. Ele não nos desampara e não nos abandona, nunca mostrou aí a leitura do profeta Jeremias. Deus escutou o clamor do seu povo e o libertou e o trouxe de volta à sua pátria. Assim também, o Senhor escuta o nosso clamor quando nós pedimos com fé, e Ele não nos abandona. O cego que estava sentado à beira do caminho foi insistente em pedir a Jesus pela sua cura física, pela cura para que enxergasse de novo. Não podemos desistir. Às vezes nós desistimos no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês, no primeiro ano. A oração, a vida de oração em nossa vida precisa ser constante. Porque a nossa oração não é só um momento de interesse pessoal, mas é um interesse que vai além do pessoal. É o nosso momento de harmonia, de diálogo, de convivência com Deus em nossa vida, que nos conduzirão à convivência na comunidade com os irmãos, que irá modelar o nosso coração. A vida de oração modela o nosso coração e a nossa vida para vivermos os mandamentos de Deus na comunidade, na nossa família, onde quer que nós estejamos com os irmãos. A segunda leitura, que é tirada do livro de Hebreus, nos mostra que a pessoa do sacerdote é aquele que foi tirado do meio do povo, no nosso meio, para servir ao Senhor. Recebeu a missão instituída do sacerdócio para viver a sua missão em favor de todos nós, para interceder, pedir a Deus por todos nós e por Ele também, tanto por Ele quanto pelo seu povo. É o escolhido de Deus no meio do povo para o povo, para nós. Mas nós também precisamos nos unir e rezar pelos nossos sacerdotes, pelos nossos padres, pelas nossas lideranças das nossas comunidades, que recebem a missão da responsabilidade de conduzir o povo na nossa comunidade. Rezar pelos nossos pais, as nossas lideranças na nossa família. Cultivemos em nossa oração, irmãos,
a graça de rezarmos não só pelas nossas necessidades, mas pelas necessidades uns dos outros. Pedindo com fé, o Senhor nos atenderá. Basta que abramos os olhos do nosso coração para enxergarmos a bondade e a graça, os benefícios de Deus em nossa vida. A nossa prece é atendida. O Senhor não nos abandona e Ele nos atende com misericórdia. Amém. Na nossa oração de hoje, final, vamos rezar o salmo que nos é proposto para a liturgia de hoje. Traz como refrão: maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Amém. E vamos pedir ao Senhor por todos os missionários e missionárias espalhadas pelo mundo inteiro, que arriscam suas vidas em favor do Evangelho, em favor de um mundo melhor, para que o reino de Deus se faça presente no meio de nós. Tantos missionários, profetas e profetisas espalhadas pelo mundo inteiro já deram sua vida em favor desta missão, anunciando o Senhor Jesus, o Deus libertador, o Deus de amor, Deus de misericórdia por todo mundo, para que o reino de Deus se faça em nosso meio. Vamos pedir também, neste momento de oração, por todas as pessoas enfermas fisicamente, enfermas espirituais, no espírito, que o Senhor venha com a sua mão misericordiosa, amorosa, libertar a todos das suas enfermidades, lhes restituindo a saúde para o trabalho, para o seu trabalho profissional que sustenta a sua família e para o trabalho na missão, na grande missão evangelizadora da nossa igreja, da sua igreja, da nossa comunidade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, fiquemos na paz de Jesus e até o próximo domingo, com mais um momento de meditação.